conhecida essa passagem. Vós sois, diz assim, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Eu nem vou arriscar falar sobre isso aqui, que o nosso pastor já falou, irmãos. Eu tenho juízo. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz ante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Tem uma passagem bíblica, irmãos, quando Jesus apareceu pela última vez, e Jesus era um líder perfeito, nele não se encontrou nenhum. E Jesus era um líder, ele é até hoje o líder dos líderes. Todos os homens que tentaram estudar sobre Jesus acabaram se curvando diante da sabedoria de Jesus. Os maiores cientistas que se propuseram a estudar sobre Jesus acabaram se rendendo aos conhecimentos de Jesus e reconhecendo que ninguém jamais na terra teve tanta sabedoria. Por isso, eu preciso que você tenha consciência de que esse Jesus, a qual esses homens, esses grandes homens se reportaram tentando estudar para encontrar alguma falha e jamais encontraram e ainda se curvaram diante dele dizendo que como esse Jesus de fato não existiu, é ele que está aqui nessa noite conosco. Como foi essa tarde eu ouvi em um momento que na nossa igreja congregam pessoas das mais simples, as mais sofisticadas no que diz respeito à formação, mas todos de um mesmo modo têm o atendimento e o acolhimento especial de Jesus Cristo. Nessa passagem de Jesus chegou a admitir: vocês farão coisas maiores ainda. Irmãos, um líder, para admitir que o seu liderado vai fazer algo melhor para ele, precisa ter humildade, não é verdade? E Jesus admite: olha, vocês vão fazer coisas maiores ainda. Não porque eles tinham o poder para fazer coisas maiores do que Jesus, mas porque se eles estivessem debaixo da graça e da direção de Jesus, Jesus estaria neles. Então, irmãos, nós faremos proezas em nome de Jesus. O apóstolo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós podemos fazer coisas extraordinárias se nós estivermos em Jesus. E essa passagem, irmãos, o que isso tem a ver com o que você acabou de ler, irmão Marcelo? Tem a ver que é o seguinte: o Senhor Jesus colocou em nós uma função muito especial de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo. E quando ele diz que o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada. Igreja do Senhor, nós temos algo poderoso nas nossas mãos. O Senhor Jesus colocou nas nossas mãos algo que é poderoso para transformar o mundo. A palavra de Deus nas nossas mãos, uma espada com a qual nós podemos combater qualquer que seja a batalha. Se nós usarmos a palavra de Deus, não existe nada que possa resistir o poder da palavra do Senhor. O Jesus Cristo a quem nós servimos, a quem Ele deu esse poder de nos tornarmos sal da terra e luz do mundo, Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós servimos o Deus das ciências. A gente vê muitas vezes os homens questionando coisas para tentar salvar o mundo, mas sabe quem é que salva o mundo, quem é que equilibra o mundo? É a igreja do Senhor. A gente vê, são feministas fazendo movimentos, são ambientalistas militando, tentando brigar com os governos para tornar o equilíbrio do mundo. E sabe onde está o poder de equilibrar o mundo? Na igreja do Senhor, porque foi a igreja do Senhor que Deus conferiu o poder de ser o sal da terra, para que a terra não seja apodrecida. Foi nas suas mãos, meu irmão, que Deus colocou. Por isso que onde quer que eu esteja, eu falo bastante isso na escola bíblica dominical, nós precisamos sair, irmãos, longe de mim querer exortar. O meu pastor está aqui, os meus pastores estão aqui, mas longe de mim querer exortar. Mas se o sal, que eu como igreja, não utilizar o meu papel de igreja, o mundo não será transformado.
Se eu deixar que o mundo entre na minha vida e me transforme, que o mundo me influencie, esse papel de sal da terra não vai acontecer. O mundo precisa ser transformado e foi a igreja do Senhor que lhe conferiu este poder. Porque com ele eu posso todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o dono da ciência. Vai faltar água. Vai faltar quando o dono da terra, o dono do planeta disser que vai faltar. Porque ele tem o controle de todas as coisas. A gente vê os cientistas por aí se matando para descobrir a cura do câncer. Jesus só com uma palavra de ser curado e a cura acontece. A gente vê cientistas tentando entender o mundo todo e faz me lembrar de um momento que eu fui uma vez falar com uma pessoa, a Deise lembra disso, a minha esposa lembra disso. Eu queria falar para um homem que ele se dizia ateu. E eu estudava na faculdade, encontrei com essa pessoa, e ele se dizia ateu. E ele falou, me diga algo que me convença. E ele é um homem muito culto, um homem com várias formações do exterior. E eu falei, como é que eu vou falar para esse homem de Deus? Se ele é ateu, como é que eu vou provar para ele que Deus existe? Aí comecei a estudar exegética, hermenêutica, estudar um monte de palavras difíceis, e aí a confusão ia aumentando ainda mais na minha cabeça, porque eu falava, ele vai questionar isso, e a data estava chegando, que a gente tinha marcado para tomar um café, e eu falar de Deus para ele. E chegou o dia, e entrou um desespero, porque eu não tinha concluído nada, porque cada coisa que eu ia estudar, algumas palavras, eu sequer tinha familiaridade com tantas palavras difíceis, e chegou o dia, eu falei, não posso fugir. Posso inventar uma gripe, alguma coisa, mas não posso, né? Não posso mentir, eu sou cristão, então eu vou enfrentar essa fera. E fui lá, pessoalmente, com ele. Tinha anotado um monte de coisa, mas eu começava a anotar as coisas, e eu falava, Deus tenha misericórdia, parece que dava mais confusão na minha cabeça. E chegou o dia daquele encontro. Ele chama Richard. E eu cheguei lá, não sabia por onde começar. Falei, Deus me dá graça. Eu preciso falar algo que toque no coração desse homem, para ele saber que Deus existe. E eu pensando em estudar coisas sobre Steve Jobs, sobre cientistas, sobre Einstein, sobre Piaget, e aquilo dava uma confusão na minha cabeça. Aí, sentei, tremendo ali para tomar o café, sem saber por onde começar. Está frio hoje, né? Que bom, né? O tempo está legal. E ele falou, Marcelo, e Deus, e aí? Eu falei, então, Richard, vamos lá. Aí eu estava aqui do lado e vi uma cadeira assim. Eu falei, Richard, está vendo essa cadeira de madeira? Ele falou, sim. O que isso tem a ver com Deus? Eu falei, calma que a gente chega lá. Essa madeira, percebe que alguém fez essa cadeira, ela está ruída ali, e logo ela vai quebrar? Ele falou, estou percebendo. As palavras foram aparecendo na minha cabeça. Eu falei, está vendo esse prédio? Nós estávamos ali debaixo do edifício Itália, está vendo tudo corroído, as pessoas têm que parar, tinha uma tela assim, alguém estava fazendo manutenção, está vendo? Está interditada aquela passagem, porque as pessoas vão consertar aquela rachadura ali no barro. Ele, sim, é verdade. Eu falei, recentemente aconteceu um acidente na Estação Espacial Internacional, a estação teve que ser parada, e pelo que nós sabemos, a estação espacial é construída com os materiais mais sofisticados que existem no planeta, para ter o maior grau de resistência possível. Eu falei, a estação espacial parou, interditou-se uma parte para o conserto. Então, Richard, você acredita que tudo que é palpável, este vidro, a perna da cadeira, a parede do edifício, tudo que é palpável, tudo que é material, um dia vai se acabar, um dia se destrói, um dia precisa parar para ser feita uma manutenção? Ele disse, é verdade. Até a Estação Espacial Internacional teve que ser parada e interditada para poder fazer um conserto naquilo que é mais sofisticado que existe na ciência. Ele falou, é verdade. Eu falei, então vamos falar do planeta Terra, é palpável, a gente vê, não é real, a Terra é real, você acredita que a Terra é real? Que já conseguiram dimensionar o tamanho da Terra? Ele falou, é verdade, a Terra é real, nós estamos morando no planeta Terra. Eu falei, tá, o Sol é real para você? O Sol é real? Você acredita que ele é nascido? Ele falou, é real, então é palpável, é algo que você vê todos os dias. Eu falei, é aí que eu quero chegar, Richard. Você lembra qual foi o dia que
saiu um comunicado na terra dizendo: gente, o sol hoje não vai nascer. Ele vai ser interditado para manutenção. A terra vai parar de rodar e vai ser interditada para manutenção. Você lembra qual foi o dia que apareceu esse comunicado? Que a terra vai parar para manutenção, que o sol não vai dar a sua luz porque ele vai ficar parado em manutenção? Ele disse não. Sabe por que isso não aconteceu? Nós acabamos de dizer que tudo que é palpável, tudo que é visível, é necessário de uma manutenção para que aquilo continue existindo, para que aquilo continue funcionando. Eu falei: então, Richard, se o sol existe, se a terra é real, quem é que faz a manutenção disso? Teve algum dia, nós sabemos que a terra gira em torno do sol, são 365 dias e 6 horas por aí, não é isso? Aproximado. Qual foi o dia que atrasou 1 hora no relógio? Eu lembro que eu falei do relógio britânico lá também, que sempre para, né? Que é um símbolo de pontualidade. Eu falei: então, Richard, quem é que cuida disso? Me fala. Quem é que faz a manutenção disso todos os dias para o sol nascer? Tem nuvem acontecendo, tem nuvem tapando o sol, mas o sol continua lá, rodando. Quando der o horário certo, ele se põe. No outro dia, no mesmo horário, ele nasce. Quem é que cuida disso, Richard? Aí ele falou: agora você me colocou uma dúvida. Só pode ser alguém muito superior. Eu falei: exatamente. Esse alguém muito superior, Richard, eu chamo Deus. Esse alguém muito superior, eu chamo Deus. Porque Ele que cuida do sol, Ele cuida da terra, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Aí ele me falou: você me deixou com dúvida. Eu falei: então está ótimo. Se eu conseguir te deixar uma dúvida, eu já fiz o meu papel a respeito de Deus. Depois a gente se afastou. Eu não sei hoje, mas eu sei mais ou menos onde ele mora hoje. A situação da vida vai nos afastando, mas eu guardo esse testemunho. Enquanto eu estudava coisas tão sofisticadas para falar para uma pessoa tão sofisticada, de repente eu olho uma cadeira, me inspira para falar de Deus para aquela pessoa. E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que essa função que Deus entregou na minha e na sua mão, de ser o sal da terra, o equilíbrio da terra, a luz do mundo, aquilo que impede que o mundo seja uma treva total, essa função está nas minhas e nas suas mãos. Olha o quanto esse Deus te ama, a responsabilidade que Ele nos dá, olha o quanto Ele cuida de mim e de você. Ah, mas tem algo acontecendo. Calma, porque no momento certo, Deus vai dar um basta nessa situação, porque Ele tem o controle de tudo. Ele é o dono da ciência. Eu estava questionando esses dias a respeito dessas coisas. Percebam que algo tão sofisticado, mas não é a NASA que vai resolver esse problema. É você. Você é mais sofisticado do que a Estação Espacial Internacional. Sabe por quê? Porque foi um homem igual você que criou ela. Então quem é o cientista nessa história? Quem é que sabe tudo nessa história? É o cara que criou a NASA, que criou a estação espacial, ou aquele que criou o cara que fez a estação espacial, que é um ser humano igual a você, igual a mim? Então é a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que nós adoramos. Esse Deus que além, com toda essa plenitude, com toda essa sabedoria, Ele me dá um poder, uma função de ser sal da terra e luz do mundo. Mas Ele diz: igreja, toma cuidado, porque se o sal perder a sua função, ele não vai mais funcionar, não vai transformar o mundo. Igreja do Senhor, se nós quisermos transformar o mundo, precisamos sair do nosso discurso e não apenas dizer, mas fazer. Não apenas dizer: eu sirvo a Jesus, mas produzir frutos dignos de arrependimento, como disse João quando anunciava Jesus. Que Deus possa abençoar a minha e a tua vida. O meu tempo acabou. Que Deus continue te usando como sal da terra, como equilíbrio desse mundo. Deus ainda não deu fim a essa terra por causa da igreja dele. E enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, é Ele que tem o controle. Louvado seja Deus. Enquanto eu e você estiver na terra, o controle vai continuar sendo de Deus. Louvado seja Deus.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Aleluia.